Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito da Índia Antiga. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. As cidades de Mohenjo-Daro e Harappa podemos defini-las como o berço da civilização harapense. Essa civilização era uma civilização que dominava a escrita. O tipo de escrita utilizada por essa civilização era a escrita pictográfica. Já por volta do ano 2000 a.C., a civilização harapense acabou entrando em declínio, devido à falta de água para as áreas de cultivo. Parte da população que vivia nessa região acabou migrando para as áreas férteis próximas do Vale do Rio Ganges. Aí, a partir daí, surge uma nova era na história da Índia Antiga, o período que nós chamamos de a Era Védica. Bem, a Era Védica ela começa a partir do ano de 1500 a.C., quando grupos indo-europeus, denominados arianos, vindos da Ásia Central, invadiram a região, o subcontinente indiano, e dominaram seus habitantes. Já no século 6 a.C., essas comunidades elas já haviam se transformado em reinos independentes. E esses reinos começaram a expandir seus domínios para o Vale do Rio Ganges. Já no século 5 a.C., o reino de Magadha, uma das suas características marcantes era que ele possuía uma sólida estrutura comercial. Fato, que foi responsável por manter esse reino no controle dos demais reinos. A principal produção literária desse período é um poema denominado Mahabharata, que narra a disputa de duas famílias pelo controle do reino. Esse poema ele foi escrito em sânscrito e levou cerca de 400 anos até receber a sua forma atual. Tanto que é a partir dessa estrutura social que a sociedade ela passa a se fragmentar em castas. Então, de acordo com esse sistema de castas, a casta dominante era formada pelos brahmanes, que são os sacerdotes, seguido pelos kshatriyas, os governantes e guerreiros, seguido pelos vaisyas, que são os comerciantes, os sudras, os camponeses, e os párias ou dalits, que é a maioria da população, que são os sem castas, os considerados intocáveis, os excluídos da sociedade. Tanto que o sistema de castas ele foi abolido pela Constituição indiana. Só que, porém, em áreas do interior, onde a tradição fala mais alto que a legislação, ainda predomina. Só que, de certa forma, apenas nas áreas rurais. Já nos ambientes urbanizados, esse sistema de castas ele não é tão levado em conta. Religião e cultura. Praticamente a religião está ligada à cultura indiana. Então não temos como falar de uma sem nos referirmos à outra. E a principal religião da Índia é o hinduísmo. Então o hinduísmo é a maior crença na Índia, seus adeptos são chamados de hindus, pois veneram muitas divindades. Um dos pontos importantes dessa doutrina é a reencarnação. Então, certamente, o hinduísmo ele influencia em muitos aspectos o modo de vida do indiano, desde o sistema de castas, que nós já falamos, até a questão da dieta vegetariana. Um dos seus rituais, que de certa forma tornou-se muito conhecido aqui no Ocidente, é a queima dos corpos dos seus mortos no rio Ganges, que os hindus consideram um rio sagrado, e certamente nas cidades que são banhadas por esse rio, principalmente Varanasi, os hindus fazem as suas oferendas, os seus rituais de purificação e assim por diante. Outra religião que surgiu dentro da Índia foi o budismo. Então, certamente, o budismo ele surgiu na Índia e ele espalhou-se por todo o Oriente, principalmente no Japão. Então, a origem do budismo está associada à figura do seu fundador, o príncipe indiano Siddhartha Gautama, que abandonou uma vida de luxo para buscar a origem do sofrimento. Então, de certa forma,
Siddhartha Gautama, ele largou sua vida de príncipe e passa, de certa forma, a viver como um ser humano comum, só que um ser humano pobre. Então ele chegou à conclusão, né, de que o caminho para vencer o sofrimento é a purificação moral e espiritual. Então muitas pessoas passaram a respeitar, a venerar o exemplo deste homem, né, que larga uma vida de luxo e ostentação para viver uma vida de humildade e mendicância. Então, após anos de meditação, ele acabou sendo conhecido como Buda pela população. Buda, que significa iluminado, e ele foi pregar sua filosofia em todas as regiões da Índia. E o Buda, ele se opunha ao sistema de castas, então certamente a grande parte das camadas populares da Índia antiga acabaram aderindo ao budismo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.